Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou passar para vocês sobre as funções do Mr. Easy, né? O que o Mr. Easy analisa, como que funciona essa leitura de suportes e resistências, de alvos, de placar e esse gatilho do MLSelector que ele mostra para vocês e também sobre esses filtros e esses botões, tá? Então, começando aqui pelo básico do Mr. Easy, né? O Mr. Easy é um indicador puramente expansionista. Ele faz análise de expansões de vários pontos aí que ele vai calculando durante o dia, tá? De candles, até mesmo de algumas pernadas, ele está fazendo agora essa leitura. Então ele pega aqui as expansões mais interessantes e identifica pontos de impulso. Ele é um especialista em ondas de impulso, identificar ondas de impulso e marcar as regiões de correção, tá? As melhores regiões para a gente fazer trade são as regiões de correção, então é isso que ele observa para a gente. Aqui como exemplo já na tela, né, eu estou rodando um replay aqui no MetaTrader 5, e a gente já tem uma marcação aqui, que é um placar de 5, né, aqui na parte de resistências. Então vocês vão ver que a parte de resistências e alvos de venda, no caso, né, quando estiver vermelhinho, se eu tenho resistência, né, eu tenho alvos de venda. Se eu tenho suportes, tenho alvos de compra, tá? Então a parte de resistências a parte superior, a parte de suportes e alvos de compra na parte inferior aqui ele vai indicar para vocês quando ele estiver, né, identificando ondas de impulso. O que significa então esse placar aqui, né? Que é o primeiro detalhe que está bem destacado aqui já para vocês, um 5 e aqui embaixo 0. Significa que esses 5 sinais aqui que ele está identificando de onda de impulso vendedora. Ou seja, tem a possibilidade do mercado buscar uma determinada M2 de uma expansão que ele está marcando aqui para vocês. Ele está fazendo um cálculo aqui de uma expansão e está falando que tem uma grande probabilidade, 5 sinais de onda de impulso vendedora. Então, normalmente, tá, quando aparece um placar aqui 5-0, ou até mesmo uma disparidade maior no placar, né, diferença entre compras e vendas, normalmente uma diferença já considerável para a gente começar a analisar para ir a favor do movimento, a favor da tendência. E aqui ele marca as regiões para vocês, tá? Se eu tenho aqui um placar de 5-0, né, quais são os alvos, né, quais são os pontos que o mercado pode buscar? Né? Eu estou fazendo a leitura aqui da direita para a esquerda para tentar facilitar um pouco para vocês. Né? Então, se ele está identificando onda de impulso, né, 5 sinais de onda de impulso para baixo, né, faz todo sentido que o mercado ele veio numa onda vendedora aqui está só descendo, né? Deixa eu colocar aqui para ele autodeslizar, já está. Então, significa que tem maior probabilidade do mercado continuar a movimentação de baixa, pelo que ele está marcando aqui para a gente, tá? O alvo mínimo, ele marca para vocês lá. Muito provavelmente ele pegou aqui pontos um pouco mais estreitos nesse começo de pregão. Então, ele está marcando 575, tá? Ele, muito provavelmente esse alvo que já foi. Então, ele vai chegar aqui, já vai... quando fechar esse candle, ele já vai deixar de marcar até o 540. Tá? Então, vamos supor, tá, que ele não tivesse chegado aqui ainda no 575, 540. Tá? Que são alvos muito próximos já de onde o preço está vindo aqui. Ele já fechou aqui nos candles anteriores e marcou esse 5-0. Só que ele está vindo direto. Então, muitas vezes, quando ele vem direto, ele já completa a simetria, né, digamos assim, dos pontos de baixa. Vou dar o play aqui para vocês verem. Tá? Quando ele completa essa simetria, deixa eu colocar aqui certinho, o placar não. Tá? Quando ele completa essa simetria, ele zera o placar. Né? Então, ele fica ali zerado, aguardando uma nova análise de onda de impulso. Vamos deixar rodando aqui para vocês verem. Né? Agora ele está marcando ali mais 2 sinais de onda de impulso com alvos no 120, 335, 120, 275. Então a gente está vendo ali que ele tem alvo aqui um pouquinho mais para baixo ainda, tá? E o pulo do gato desse placar aqui é a gente aguardar as ondas de correção, tá? Porque o mercado ele tende a buscar esses alvos mínimos e alvos máximos, que são cálculos de M2. Se o mercado rompe uma M1, normalmente ele está virando uma onda de impulso, né? Então todo mundo que já estudou as expansões M, que já viram vídeos no meu canal, a gente fala bastante sobre rompimento de M1. E é isso que o Misterizo faz. Ele identifica os rompimentos de expansão, faz um cálculo ali de um lugar interessante, como onda de correção, né? Numa região de correção, para que a gente possa fazer os nossos trades. E onde que são? Normalmente, tá? É da M0 até a M1 superior, nesse caso aqui.
Os locais de maior incidência, né, de resistência, tá? Normalmente, não vou falar regra geral, tá? São as regiões de M0, tá? Normalmente são as regiões de M0. Se o mercado passar das M0, ele passa um pouquinho, geralmente ele gosta de parar muito de parar nas RC também, tá? Vamos supor que aqui a gente tem uma expansão, vou colocar um exemplo aqui no gráfico para vocês verem, tá? Que a gente está tendo uma onda de baixo, deixa eu pegar o MetaTrader, né? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. E a gente tem esse exemplo aqui, né? A gente tem essa barra e ele identificou aqui um rompimento de M1. O melhor ponto para se fazer trade está aqui, nessa região da M0. Se, por exemplo, né, fosse esse exemplo aqui lá, marcando lá, aqui é a melhor região para você fazer trade, isso que ele está mostrando para você lá, aqui na parte de resistências, tá? E aí, para você identificar isso, você pode, se você utilizar o Trade, o MetaTrader ou o Profit, né, você plota uma expansão na tela, para você identificar que expansão que ele está analisando, plota a expansão na tela, vem com o botão direito em cima, propriedades, normalmente vai dar para vocês mudarem os parâmetros aqui de valor inicial e final. Isso aqui nada mais é do que M0 inferior ou superior. Isso daqui é a expansão que ele está marcando aqui para vocês, né? M0 inferior ou superior, vocês vêm aqui e marcam aqui nos parâmetros da expansão o valor inicial e o valor final. E aí vocês vão conseguir ler exatamente, tá? Quais são as resistências que estão aqui, né? M0 superior, RC até M1. Então, normalmente até M1 ali é ponto de resistência para vocês, né? Como vocês podem ver aqui, né? É um exemplo hipotético, tá? Só para mostrar para vocês quais são as resistências que ele lê. Tá? Então, é isso que ele faz de leitura de resistência. Se fosse suporte, seria o contrário, né? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Se fosse suporte, vamos supor que aqui a gente tem esse candle aqui, ele subiu, desceu, e aí o mercado subiu. E onde que é suporte? Na região do M0, tá? Na região do M0 aqui, região importante de suporte. Se fosse para marcar aqui um suporte, rompimento de M1, por exemplo, lá em cima, tem um rompimento de M1. Onde que o mercado, se o mercado voltar, onde que é a região de suporte? Ele vai estar marcando para vocês M0. Tá? É isso que ele identifica, né? É um exemplo, tá? Ele não olha um candle só, tá, galera? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. É só um exemplo teórico, tá? Se ele identifica rompimento de expansão, ele vai marcar para vocês aqui onde que é a região da M0, né? O conjunto, digamos assim, dos pontos de sinais de rompimento que a gente tem. E quais são os alvos? Normalmente, o trade é para buscar M2. Então, se ele tem rompimento de M1, né, e ele volta na M0, onde que são os alvos? São M2. Então, o nosso risco retorno é sempre bastante interessante com o Mr. Easy, tá? Desde que o mercado volte nas regiões de M0, por exemplo, né, e dê sinais para a gente aqui. E aqui a gente começa a fazer análise de gatilho, de volume financeiro em cima desses pontos, né, que é o que a gente estudou na mentoria, tá bom? Então, vocês tendo as condições de identificar esses suportes agora de forma totalmente automática, isso facilita bastante aonde lotar as expansões. Ele está falando para vocês de forma totalmente automática como fazer isso. Tá? Então, bem simples aqui agora a análise de expansões automáticas. Agora a gente tem aqui também uma informação de volume. O que é isso aqui? Significa que esses dois pontos de impulso, tá, tem esse determinado volume. Vamos supor que em determinado momento, tá, ele não está agora nesse exemplo aqui, mas vamos supor que vai aparecer dois pontos no placar para as resistências e dois pontos no placar para suportes. Tá? Então isso significa, né, que existe um equilíbrio, né, no mercado, que ele encontra ondas de impulso para cima e para baixo. Então, essa leitura de volume que a gente tem aqui, ela pode ajudar vocês a identificar na onde está o maior volume e na onde que tem uma probabilidade de defesa. E às vezes num placar, às vezes estreito, um 2-1, um 3-2, ou um placar mais empatado, não, pelo volume financeiro, ter uma ideia de onde tem mais players posicionados, né? De repente sugere uma defesa, principalmente nas regiões de M0, tá? Que geralmente é os pontos onde que eles iniciaram a movimentação, onde começou as ondas de impulso. Então é bastante importante isso daqui, ele pode ajudar vocês a identificar onde que está o maior volume, se está em cima ou se está embaixo, né? Se está em cima ou se está embaixo, se estiver com o placar, obviamente, né, empatado ou mostrando para vocês uma diferença pequena entre regiões de compra, entre regiões de venda. Isso daqui é uma função para vocês observarem.
E aqui vocês têm aqui embaixo, né, já aproveitando embaixo do placar, a última atualização. Quando que foi a última atualização? Ele pega o último candle, né, onde ocorreu uma alteração no placar. Ele está marcando para vocês, 9,21 foi a última atualização, então acabou de atualizar aqui nesse candle que fechou, ele atualizou o placar. Tá? Esse daqui também é mais uma função para vocês observarem. E aqui a gente tem, na parte inferior esquerda, né, a configuração do narrador. Tá? Vocês têm aqui narrar feed. Isso aqui é um feed de notícias, feed de indicadores econômicos. Se você quiser ouvir, né, que a planilha avise vocês sobre o lançamento de um indicador econômico importante, no caso aqui está filtrado, tá? Para narrar somente notícias de impacto, notícias de alto impacto no mercado. E esses dados estão vindo do site MyFXBook, não está relacionado com investing, portanto pode dar uma diferença aí com relação ao investing. E está filtrado também para somente notícias que afetam o dólar, que é o que tem maior correlação aqui com o real, tá? Com o nosso índice. Para vocês observarem, né, se o feed está atualizado, já aproveitando que estou falando do feed aqui, narrar feed, vocês têm um botão aqui chamado abrir feed. Vocês clicam nele que ele aparece aqui para vocês o horário e qual o evento que vai ocorrer e aqui os dados econômicos, tá? Em números para vocês, quais são os dados anteriores, qual que é a projeção e qual que é o valor atual. Tá? Para aparecer informações aqui, vocês têm que clicar no começo do dia para atualizar feed. Tá? Como hoje é domingo, não vai aparecer nada. Então, se eu clicar aqui, ele não vai aparecer nada. E vai ter dia que mesmo assim não vai ter nada. Significa que não tem notícias de alto impacto. Tá? Então, não estranhe caso não apareça nada aqui. Tá? Tem algumas versões do Excel que vai ter incompatibilidade aqui com esse calendário econômico. Então, não vai funcionar. Depende da versão do Excel. Tá? Então, já para avisar vocês, tem algumas versões que vai ser necessário desabilitar, porque pode ter uma incompatibilidade aqui com a função que eu criei. Funciona aqui nas versões mais recentes, mas mesmo versões mais recentes podem ter uma incompatibilidade com essa função. Tá? Então, vocês podem selecionar aqui para desligar esse feed também do narrador, caso ele tenha incompatibilidades. Eu não quero ver essa planilhinha aqui de indicador econômico, eu venho aqui fechar feed, tá? Abrir feed, fechar feed no mesmo botão. Tá? E a gente tem também a opção de narrar atualização. O que significa isso? Que a cada vez que ele atualizar o placar, agora está 2-0, por exemplo. Ele está aqui desligado, vou colocar ele ligado aqui para vocês verem. Vamos ver se ele atualiza o placar para um placar maior. Quando ele atualizar esse placar aqui, ou toda vez que ele atualizar, ou não, eu colocar um valor diferente, ele vai narrar o placar para vocês. Tá? Pode fazer um 2-0 agora, por exemplo. Se ele mudar para 3-0, 4-0, que seja, por exemplo, ele vai narrar para vocês essa diferença. Atualizando expansões. Que é o que ele acabou de fazer. Pode ver que ele atualizou lá para 1, né? Mudou para 1, de 2 ele foi para 1, ou seja, ele atualizou as expansões e significa que mudou os valores aqui, tá? Toda atualização, caso você tenha marcado essa opção sim, narrar atualização, ele vai avisar para vocês, com esse aviso que vocês acabaram de ouvir. E essa diferença no placar, eu vou colocar um sim aqui, é a última opção aqui que a gente tem de configuração do narrador, quantos pontos de diferença que eu quero que ele narre para mim, que eu quero que ele me avise. Né? Se a gente tem aqui narrar diferença placar, sim. É uma diferença maior que... Aqui está 5, por exemplo. Eu vou colocar 2 para ver se aparece aqui mais rapidamente. Eu vou soltar um play. Aí ele vai falar para a gente aqui diferença maior que 2 pontos no placar. Ele não vai falar se é comprador, se é vendedor, mas ele vai indicar para vocês que tem uma diferença no placar. Tá? De acordo com o que você selecionar, de acordo com o que você digitar aqui nessa diferença. Tá? A diferença maior ou igual, tá aqui, né, o título, a 2, por exemplo. Vamos ver se ele aparece ali para a gente um 2-0, pelo menos. Uma diferença, por exemplo, de 4-2 também, ele narra. O importante é ter essa diferença de 2 pontos para, nesse exemplo, fazer a narração. Tá? Vocês podem selecionar o quanto vocês quiserem, que é só digitar a diferença que vocês querem que ele narre. Só interessa para mim ver a diferença de maior de 5 pontos aí, porque vai ter uma leitura de maior probabilidade de ondas de impulso. Então, eu não quero ficar olhando para o mercado o tempo inteiro, só quero saber do misterismo me avisar quando ele tiver com a diferença de 5 pontos para mais. Ou de 10 pontos. De 10 pontos eu vou falar para vocês que é um pouco mais raro, mas pode acontecer. Tá? Isso quando acontece, quanto maior a diferença aqui, maior a probabilidade da onda andar a favor
tá, do movimento. Então, isso aqui é muito interessante de vocês deixarem o filtro aqui um pouquinho mais elevado, de 5 pontos para cima eu sugiro, tá? Isso daqui, caso vocês queiram, né? Mas cada um programa como achar mais interessante. Vamos ver se ele aparece algum exemplo aqui pra gente. Tá? Vou deixar ali, enquanto ele vai rodando, vou explicando as outras funções. A gente tem aqui o primeiro botão, limpar planilha. Isso aqui significa, tá, que nesse contador a gente tem 48 candles sendo analisados. O máximo que a planilha vai suportar nessa versão é 900 candles, ou seja, ele roda um pregão aí tranquilamente, tá, sem problema nenhum, num minuto. Acredito que dá cerca de 500 e poucos candles, né, um pregão inteiro. Mas para Diferença maior que 2 pontos no placar. Olha só, ela acabou de identificar aqui, ó, uma diferença maior que 2 pontos, maior ou igual, né? Lembra que eu falei para vocês? Coloquei maior ou igual a 2 pontos, então ele narrou para a gente a diferença, tá? Se eu colocar 5 aqui, ele só vai narrar com 5. Então, voltando aqui no limpar planilha, tá? Vocês vão ver que aqui, por exemplo, no contador, a gente tem 53 candles sendo analisados, ele suporta até 900, tá? Mas todo início de dia a planilha ela vai zerar automaticamente para vocês, tá? Mas caso vocês queiram zerar por algum motivo a planilha, não aconselho que seja feito isso, a não ser que aconteça algum problema aí, tá? É um botão mais por segurança do que por qualquer outro motivo, né? Por ter algum problema, tá? Vocês clicam aqui no limpar planilha, que ele vai zerar o contador e vai começar do zero a partir desse momento. Isso pode ser interessante em alguns casos, tá? Mas por enquanto é só para avisar vocês que é para zerar aqui a análise dele. Se ele tiver 2 aqui, por exemplo, agora eu clicar em limpar, ele vai zerar tudo. Ele vai parar de analisar desse candle atual para trás, ele vai zerar tudo. Basicamente é isso, tá? Outro botão que a gente tem aqui, né? O botões. Vocês vão ver que tem escrito aqui plotar suporte mais resistência, plotar resistências, plotar suportes, botão automático, botão de reset. Todos esses botões são funções de automação das expansões. Por enquanto não está disponível, mas eu já deixei aqui nessa versão, tá? Compatível com uma futura automação para vocês. Ou seja, vocês vão poder plotar as expansões automaticamente na tela, assim como alguns já viram, né, em algumas lives que eu fiz no grupo, que as expansões ficam alterando sozinhas na minha plataforma, sem eu precisar fazer nada, tá? Ou eu deixo aqui no modo manual, que é o que já está agora, ou eu deixo no modo automático, ele muda sozinho, né? Ou seja, cada alteração de placar, ele vai recalcular as expansões e vai plotar para mim no MetaTrader ou em qualquer plataforma que eu programe automaticamente as expansões, tá? Que ele está analisando no momento. Isso aqui é bem útil e plota também os alvos, tá? Que foi uma configuração que eu fiz aqui. Plota as expansões e plota os alvos de forma totalmente automática, tá? Basicamente é isso que ele faz aqui nesses botões aqui, tá? É um programa externo que futuramente vai ser possível automatizar as expansões para quem quiser. Vai ser um serviço à parte, tá? Para quem tiver interesse, mas futuramente eu vou disponibilizar isso para vocês. E aí a gente tem aqui, né? Acho que eu já falei de todos os botões, o abrir feed e o atualizar feed, então encerrou aqui a parte de botões. Desde essa parte aqui de plotar resistência, plotar suporte resistência, reset, automático e manual. Por enquanto não vai funcionar aí para vocês porque precisa de um programa externo. Então, acredito que aqui tudo explicado nessa parte da tabela, só falta agora o M-Oscillator, né? Esse gráfico aqui do M-Oscillator, vocês podem ligar ou desligar ele, tá? Esse aqui é o gráfico, fica atualizando de acordo com o último candle fechado. Então, ele pega a informação do último candle fechado e mostra aqui para vocês o que está acontecendo. Vocês vão ver que é exatamente o mesmo desenho que está mostrando ali agora, só que aqui no MetaTrader ele está mostrando até o último candle aberto. Na planilha, ele está mostrando um candle fechado, ou seja, ele pega a informação desse candlezinho anterior aqui que já fechou. E aqui no MetaTrader ele pega até o que está rolando no momento. Isso é interessante para a gente, como se estivesse dando um zoom, para ver na onde que está o sinal, se ele fechou abaixo ou fechou acima de determinado ponto, né? Então é interessante nesse ponto. Tem algumas versões do Excel que pode pesar um pouquinho esse gráfico. Caso vocês percebam que está um pouquinho lenta a atualização, é só vir aqui ó, no gráfico M-Oscillator e colocar um não. Aí vocês vão ver se eu der o play aqui, ó, ele vai parar de atualizar. Tá? Agora ele vai parar de atualizar, na verdade, daqui para trás. Ele vai ficar atualizando só esse último ponto, porque ele está pegando os dados aqui de cima.
tá? Mas já vai carregar bem menos para vocês aí a execução aí da atualização da planilha. Vocês estão vendo aqui, ó, que cada botãozinho que aparece aqui de carregamento, né, de símbolo de carregamento ali no meu mouse, é o tempo que ele está levando para atualizar a planilha. Se vocês contarem, vocês vão ver que é mais ou menos 1 segundo e pouquinho ele leva para fazer essa atualização de dados. Ok? E aqui nós temos um último detalhe sobre o Emulator, ia dar o pause bem na hora que apareceu ali. Agora apareceu. Esse gatilho. O que é esse gatilho aqui, Marcos? Esse gatilho aqui está relacionado com cruzamento de médias e fluxo. Tá? Então ele faz a leitura de médias, cruzamento de médias e fluxo para aparecer o gatilho para vocês. Tá? Então toda vez que der um sinal de compra ele fica verdinho, der um sinal de venda ele fica vermelhinho. Importante! Isso aqui não sugere sinais de compra e de venda. Tá? É somente um auxílio para vocês fazer uma leitura onde tenha regiões interessantes do Mysterize, por exemplo, para que vocês possam ter algum filtro para utilizar aí no seu dia a dia, tá? Existem vários outros filtros, como leitura de volume, né? Regiões de confluência de freio, como a gente já viu na mentoria, para que vocês possam utilizar aqui essa ferramenta a seu favor como gatilhos. Então, tenham bastante cautela para fazer qualquer leitura aqui com o Mysterize. Ele vai ser uma excelente ferramenta para apoiar vocês no dia a dia. Ele vai ajudar de forma muito mais simples a identificar qual a melhor expansão a ser plotada, qual o lado de maior probabilidade que o mercado pode buscar. Né? Se ele tiver uma diferença pequena no placar, fiquem bastante ligados, porque não tem uma leitura clara. Né? Se der uma diferença grande no placar, já começa a ficar de olho ali nas regiões que ele está marcando para que vocês possam utilizar como confluências. Tá? Então é bem importante para quem estiver começando a usar a ferramenta agora, sinta a ferramenta, utilize, teste ela primeiro, né, na conta demo, teste bastante para que vocês possam perceber como que ela vai funcionar no seu dia a dia, como que ela vai se alinhar à sua leitura. Então é bem importante que vocês observem bastante antes de executar qualquer tipo de ação aí no mercado financeiro de compras e vendas. Nós não temos aqui recomendações de compras e vendas, mas nós temos uma ferramenta para aliar vocês nos seus trades, tá? Seja um forte aliado aí ao longo dos próximos meses, próximos anos, quem sabe. O Mysterize ele vai ser conhecido mundialmente porque ele vai funcionar, já está funcionando em todos os ativos do mundo. Então toda corretora que tenha um MT5, vocês conseguem carregar o Mysterize, tá? Seja em Forex, seja em índices internacionais, seja no Bitcoin, né, em criptomoedas em geral, ou qualquer ativo que tenha um gráfico no MT5, vocês podem utilizar o Mysterize para auxiliar. É uma ferramenta que funciona em qualquer ativo, já foi testada em diversos ativos diferentes. Então esse é o grande diferencial do Mysterize, para ajudar vocês a encontrar os melhores pontos de trade location com expansões totalmente automáticas. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra gente lá no grupo das expansões M. Tamo junto e até a próxima. Fui!